Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está aqui presente e a quem está nos assistindo, todo o estado de Santa Catarina, pelo canal da Alesc no YouTube. Então agora a gente vai dar início à mesa redonda da teoria à prática das inovações frugais aplicadas às pequenas e médias empresas, né? Segundo o Sebrae, em 2023, as micro, pequenas empresas e médias, elas representam 90% dos negócios no Brasil e geram 70% dos empregos. E a busca por fortalecimento dessa competitividade é que faz com que a inovação frugal ela seja tão estratégica para esse setor, impulsionando ainda mais o nosso desenvolvimento econômico. Então, para falar sobre essa temática tão importante, nós teremos aqui três convidados. Professor Paulo Menezes Rubim, ele é especialista em gestão estratégica pela UFPEL, é graduado em processos gerenciais, atua há mais de 10 anos em cargos de gestão nos setores imobiliários, de serviço e indústria, com experiência em melhoria de processos e indicadores de desempenho. Foi avaliador voluntário do Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade por mais de 7 anos e atualmente ele é analista de negócios do Sebrae Santa Catarina, desenvolvendo projetos de inovação, gestão e fortalecimento do ecossistema empreendedor catarinense. Muito obrigado ao Paulo pela presença. Também teremos a doutora Iria Sartor Araújo, doutora em Engenharia Ambiental pela UFSC, mestre em Ciência e Tecnologia Agroindustrial pela UFPEL, e engenheira agrônoma pela UDESC, pesquisadora da EPAGRE-CIRAM, coordena a rede de estação meteorológica de Santa Catarina e atua no setor de monitoramento agroambiental. Ela desenvolve pesquisas em agrometeorologia, recursos hídricos e monitoramento ambiental, com foco nos impactos das mudanças climáticas e na gestão territorial sustentável. A Iria... tá aqui. Por favor, pode só compor para a gente tirar uma fotinho. E também o professor José Eduardo Azevedo Fiats, doutor em Engenharia e Gestão de Conhecimento pela UFSC, mestre em Engenharia de Produção e engenheiro mecânico pela mesma instituição, é diretor de Inovação e Competitividade da Fiesc e superintendente do Instituto Evaldo Lodge de Santa Catarina, o IELS, né? Tem experiência em ecossistema de inovação, empreendedorismo e gestão de parques tecnológicos, tendo atuado como superintendente da Fundação CERT, diretor executivo do projeto Sapiens Park e fundador da aceleradora Darwin e da gestora de investimento C Ventures SA. Professor, já tomou seu lugar aqui. Certo? E para dar início a essa mesa, eu convido o professor especialista Paulo Menezes Rubim a falar sobre inovação em pequenos negócios no estado de Santa Catarina. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado pela apresentação, professor. Professora Ana, também, muito obrigado pelo convite. Hoje foi um prazer recebê-los lá no Sebrae, também com o professor Jaidip. Foi uma honra. Acho que foi um momento de muito conhecimento, muita troca, né? O professor Fiats também é uma pessoa de referência. Já vi muito vídeo seu ali lá no Sebrae também, Fiats, entendendo o ecossistema de gestão, o ecossistema de inovação, né, de Santa Catarina, de Florianópolis, como ele foi concebido. Então, para mim é uma honra também poder estar compartilhando com vocês um pouco do trabalho que a gente está fazendo no Sebrae. E a gente, então, vai trazer uma abordagem aqui de como o Sebrae Santa Catarina vem trabalhando a inovação nos pequenos negócios, né? Lá com o empresário que tem ou que está formalizando um pequeno negócio, ou que pensa, ou que esse negócio já está formalizado e que esse negócio já possui os seus desafios, como na prática o Sebrae também está auxiliando esse empreendedor nessa superação diária, de ele poder ser mais competitivo, né? Ele poder atravessar esse vale da morte, né? Que é dos primeiros 5 anos das empresas. No Brasil, a gente tem uma alta taxa de mortalidade das empresas nesses primeiros 5 anos, e aí então carece, né, desse empresário fazer essas inovações dentro dos seus negócios, eles adquirirem essa inteligência, gerarem essas competências, né, principalmente de adaptabilidade e resiliência, para que ele consiga alcançar ganhos de competitividade, se manter no mercado e passar por esse primeiro ciclo de vida, esse primeiro
primeiro ciclo de vida da empresa, que é um ciclo onde ele vai adquirindo essa massa, né, para poder seguir no mercado e fazer a empresa crescer. Então, me apresentando, então, eu sou analista de projetos no Sebrae Santa Catarina, estou no Sebrae há 3 anos, é relativamente pouco tempo, mas já trabalhei aí com projetos do agronegócio, né, Vini? A gente já teve a possibilidade de atender, né, de ter essa parceria forte ali com vocês no Paraíso, para mim também foi fruto de muito aprendizado ali, as nossas interações, então é bem bacana, né? Agronegócio, então, já trabalhei com projeto de ecossistema de inovação, também trabalhei com projetos de economia criativa, e agora eu estou à frente do ALI, né, o projeto Agentes Locais de Inovação aqui em Santa Catarina. Não sei se alguns de vocês já conhecem o projeto ALI, né, já é um projeto consolidado, de certa forma, vamos colocar assim, no sistema Sebrae. Mais de 15 anos que a gente tem agentes locais de inovação trabalhando, né, por todas as regiões de Santa Catarina, por todas as regiões do Brasil, né, e o ALI hoje atende aí modalidades de produtores rurais, também empresários, né, empresas, vamos colocar assim, urbanas, né, micro e pequenas, e também empresas de pequeno porte. Então, para quem não conhece, né, não sei se todos conhecem o Sebrae, sabem o que o Sebrae faz. Basicamente, o Sebrae trabalha para promover o desenvolvimento sustentável e a competitividade dos pequenos negócios, além de fomentar o empreendedorismo. Né, a gente comenta que o propósito institucional da entidade, da instituição, é impulsionar o empreendedor a sucesso. Então, o Sebrae trabalha desde um potencial empreendedor, né, aquela pessoa que quer empreender, que tem uma ideia de negócio, né, o Sebrae ajuda essa pessoa a formalizar essa ideia, né, colocá-la no papel, a fazer o seu plano de negócio lá, né, depois entrar numa linha de ação, né, de implementação dessa ideia de negócio. O Sebrae ajuda esse potencial empreendedor a se formalizar. Então, daí depois o Sebrae atende MEI, ME, né, portes ali de empresas, né, de microempresas, até EPP, né, auxiliando em todos os serviços necessários para que essa empresa e esse negócio se desenvolvam. O Sebrae aqui em Floripa, vale comentar, né, o Sebrae tem uma agência de atendimento e também tem uma gerência, né, que trabalha, e o Sebrae trabalha nessa questão de territorialidade. Então, na gerência possui projetos, né, alguns desses projetos aí a gente fala de turismo, próprio de ecossistema de inovação, de economia azul, de economia criativa, alguns desses eu já comentei. E na agência de atendimento propriamente é onde o Sebrae faz o atendimento a esses micro e pequenos empreendedores, né, onde o Sebrae faz esse atendimento direto, essa assessoria, essas consultorias, essas capacitações aí no atendimento mais direto ao público-alvo da instituição. Contexto, né? Importante a gente trazer, sei que está meio textual aí o slide, mas o Sebrae, assim, a gente, como eu comentei antes, né, a gente atua nesse vale da morte, a gente trabalha para diminuir a mortalidade das empresas. Então, nesse sentido, tem vários dados que a gente faz estudo e faz pesquisa para entender do porquê, né? Por que a gente tem no Brasil hoje um alto potencial empreendedor, né? A gente tem aí, bom, até uma pesquisa que é colocada aqui, teve mais de 1 milhão de empresas em um quadrimestre aberto em 2024. Isso é um número bem significativo, né? E aí a gente também tem um alto número de fechamento, de 830 mil empresas no mesmo período, né? Então, a taxa de nascimento de empresas empregadoras, 15%, né, de empresas que empregam é de 15%, um sinal de dinamismo econômico. E 60% dessas empresas não chegam até o 5º ano, né? E isso é o dado que nos traz esse desafio para o Sebrae poder pensar em projetos que venham a fazer essas empresas superarem e aumentarem a sua competitividade. Tem um outro dado que foi comentado pelo professor também, que 70% das vagas formais criadas no país estão relacionados a esse primeiro índice, né, que foi colocado, das empresas MEs, MEIs e EPPs que surgiram no Brasil, né, após esse período citado. Deixa eu vir mais para cá, que eu acho que fica melhor de posicionar. Aqui também um quadro comparativo. Então, a gente tem, nesse sentido de abertura e encerramento, né, a abertura, vocês podem perceber que ela possui ela é um número maior do que o encerramento, né? Então, a gente tem, por exemplo, 2020, 21, 22, 23, 24, um saldo de abertura de empresas de 761 mil, né, empresas, de encerramento 451, possuindo um saldo de 310 mil empresas, né, em termos de saldo de encerramento versus abertura.
né? E aí, claro, a gente trabalha para procurar aumentar esse saldo, né? A gente fazer com que esse saldo se supere. Aí, dificuldades. Quando a gente entra numa linha de dificuldades de gestão, a gente vê que o empreendedor brasileiro ele precisa ser mais capacitado, né? Ele precisa ter mais capacitação sobre inteligência artificial, sobre gestão tributária, gestão financeira e também sobre marketing e prospecção. Tem um estudo que aponta ali que 55% dos empresários ainda não utilizaram a inteligência artificial, né? Então, é uma das pesquisas, é um dos motes que a gente coloca das dificuldades desses empreendedores em poderem se capacitar e fazerem inovação chegar nos seus negócios, né? E os principais desafios vivenciados no negócio, e aqui entra um pouco na questão de causa, né, do alto índice de mortalidade, é relacionado à conjuntura, principalmente quando esses empreendedores são entrevistados, eles citam as dificuldades na conjuntura econômica desfavorável e também a falta de mão de obra qualificada e os aumentos constantes de custo. Então, se essa empresa ela não tiver inovação constante, ela não tiver um sistema de resiliência, ela vai ter dificuldade de enfrentar os cenários de conjuntura econômica desfavoráveis, né? Por isso é importante a importância dela poder trabalhar no seu planejamento, né, no seu planejamento, nas suas ideias, a importância dela também adquirir essa capacidade adaptativa relacionado às diversas conjunturas econômicas que se tem, né, que essa empresa passa ao longo do tempo. E acho que caberia colocar também aqui a própria questão de mercado, né? Não é citado aqui, né? Isso entra dentro de um cenário de conjuntura econômica, né? Mas as empresas, dependendo do nicho e o setor que elas trabalham, elas enfrentam dificuldades setoriais, né? Tem setores que melhoram, né, que aumentam o seu faturamento, que aumentam ali os seus índices em determinados trimestres, tem setores que já têm uma maior dificuldade. Então, cabe a esse empreendedor entender o setor que ele vai trabalhar, o mercado que ele vai atingir, o público, né, que vai consumir esse produto, para que ele consiga também desenvolver esse sistema de trabalho, né, sistema de práticas de gestão que venha a ele estar plenamente conectado com o mercado, flutuando nessas mudanças que acontecem do próprio mercado consumidor também. Aqui também está bem textual, mas cabe a gente colocar, né, que além dessas dificuldades que a gente coloca, né, de conjuntura econômica, de falta de mão de obra qualificada, de aumento de custos, né, de falta vamos colocar assim, de necessidade de gestão financeira, necessidade de marketing e prospecção, necessidade de gestão tributária e necessidade de inteligência artificial, também a gente consegue entender um pouco da inovação aqui, da dificuldade que ele tem para inovar quando a gente traz a questão da tecnologia, de como essas empresas tradicionais estão adotando e estão trazendo para si a tecnologia, né? E ainda a gente tem um índice no Brasil que nos chama muito a atenção. Santa Catarina, inclusive, é um dos estados que mais pontuam nesse índice, mas o Brasil ainda carece, né? E as micro e pequenas empresas tradicionais ainda carecem de implementarem soluções tecnológicas que venham a trazer ganhos de automação, ganhos de eficiência produtiva, propriamente, para que elas consigam fazer mais com menos e aumentar a sua produtividade. E aqui tem algumas informações também que podem ser úteis, né? Então, a adoção da IA alcança 45% dos empreendedores, né? 45% dos empreendedores, é mais utilizada para publicações em redes sociais e também processos internos. Então, esse movimento mostra que, mesmo em um ambiente adverso, os empresários estão atentos à transformação digital como forma de aumentar a eficiência. A questão toda é como, né? É como adota a tecnologia para redes sociais, para processos internos, mas e aí, né? Está trazendo o resultado necessário? Que tipo de resultado essa adoção trouxe, né, para a empresa e para o empresário? Então, e eu acho que é isso nesse momento que a gente está vivendo, né, enquanto febre, né, enquanto onda da inteligência artificial, o quanto que a gente está conseguindo implementar isso dentro dos nossos negócios e o quanto que isso está trazendo de retorno também para os nossos negócios. Eu acho que a gente está exatamente nessa fase de checagem para ver como é que esse comportamento, que tipo de solução e de recurso isso vai me trazer, né? A IA por IA e a tecnologia pela tecnologia, elas são muito úteis, mas eu tenho que entender a minha empresa, eu tenho que entender os recursos que eu tenho dentro da minha empresa, eu tenho que entender os recursos que eu tenho, de fato, para que eu consiga usar as tecnologias à disposição visando o maior resultado. Eu tenho que olhar também a minha estratégia empresarial, eu tenho que analisar o meu negócio, como é que ele está composto, e que clientes que eu estou atendendo e que recursos que eu tenho para justo eu poder fazer
essa análise, digamos assim, mais proveitosa sobre quais tecnologias, quais adoções eu vou ter que implementar na empresa para tornar ela mais inovadora, mais eficiente e mais competitiva de fato. Bom, então aí o Sebrae, também voltando um pouco ao contexto, né, explicando um pouco do contexto, frente a esse mar de dificuldades que a gente coloca, o Sebrae atua com capacitações, com consultorias, com acesso ao mercado, então também o Sebrae tem muita participação em eventos, em feiras, esse estímulo que o Sebrae faz aí a produtores, principalmente que estão sendo atendidos dentro de projetos setoriais que o Sebrae possui, desenvolvimento territorial e setorial. O Sebrae possui uma atuação muito forte com políticas públicas, né? Tem um programa Cidade Empreendedora que visa essa aproximação com prefeituras para desenvolver os ambientes de negócios, né, de todos os municípios, favorecendo aí o surgimento de mais empresas, diminuindo o número de tempo para a criação de uma empresa, etc. Então, também tem esse viés, né, dentro do rol de atuação do Sebrae, né? Acesso à inovação, então hoje o Sebrae também tem grandes projetos de inovação, né? Há dias atrás a gente teve o Startup Summit aqui em Florianópolis, onde o Sebrae promove, né? E o Startup Summit é um evento que acaba confluindo grandes iniciativas que o Sebrae hoje tem aí a nível de Santa Catarina e também a nível de Brasil para o surgimento de startups, né? E aí a gente está falando da inovação mais disruptiva e não de uma inovação incremental, que é onde eu trabalho, né, e que é onde eu vou apresentar aqui em relacionado ao projeto de agentes locais de inovação. Então, o Sebrae trabalha nessas duas linhas, né? A inovação, principalmente no Sebrae, é trabalhada nessas duas linhas. A primeira linha, numa inovação mais disruptiva, para o surgimento de startups. E nessa segunda linha, onde eu trabalho, uma inovação mais voltada à necessidade do empreendedor, né? E aí é onde a gente entra na economia tradicional, né? No açougue, no supermercado, no salão de beleza, no mercadinho da esquina, e aí a gente conversa com esses empresários e vê o quão difícil é essa vida empreendedora, né? De ter que comercializar de dia, para pagar de noite, etc., né? Essa série de dificuldades de apoio que ele precisa ter para poder fazer a sua jornada empreendedora ter êxito e ter sucesso. Vamos lá, estava passando aqui. Então, falar um pouco do ALI, né? O ALI é esse projeto no qual eu trabalho, Agentes Locais de Inovação. Ele é dividido em algumas modalidades. A principal modalidade é o ALI Produtividade, onde a gente tem o foco, como eu falei antes, até de aumentar a produtividade nos pequenos negócios. Então, a gente vai lá visitar um salão de beleza, né? A gente vai visitar um açougue, um mercadinho, a gente vai sentar com esse empresário e a gente vai propor a ele, né? Vai convidá-lo para participar do projeto, né? Um agente, quando ele faz essa visita, ele faz essa abordagem, né? Para que se o empresário tem, se ele quer ou se ele precisa aumentar, se ele quer ser mais competitivo, se ele quer aumentar o faturamento dele, se ele quer ter mais lucratividade, né? E quem não quer? Aí a gente começa a fazer quase essa abordagem, né? Tá, então vamos entender o teu negócio hoje, como é que está o comportamento do teu negócio, né? E aí a gente começa a apurar com esse empresário que tem esse interesse de fazer essa melhoria dentro da empresa ou de melhorar o seu negócio, a gente começa a entender com ele indicadores, né? Basicamente é isso. O que nos traz hoje para a gente conseguir entender uma empresa como um todo também são os números que ela apresenta, né? Os resultados financeiros, resultados não financeiros, e o ALI trabalha com essa ótica da mensuração. Então, basicamente, a gente faz uma grande provocação com esses empresários para eles nos trazerem os seus indicadores ali de faturamento, indicador de despesa variável e um indicador de número de pessoas ocupadas. Essa é a lógica da produtividade, é um tripé que a gente comenta lá no Sebrae Nacional, é uma fórmula, né, que é correlacionada para a gente poder verificar e investigar se essa empresa está atuando de forma produtiva ou não, né? E a gente não quer nem comparar ela com outras empresas, a gente quer comparar ela com ela mesma. Então, a gente faz esse levantamento de informações e aqui, pasmem, gente, a gente já tem muita dificuldade porque muitas empresas não têm indicadores formalizados, estabelecidos. Quando a gente vai perguntar o custo variável para os empresários, começa uma grande conversa, uma grande discussão, quase que a gente tem que botar o pessoal todo numa sala para fazer uma palestra sobre despesas variáveis, né, sobre custos variáveis. Como apurar? E aí entra na questão do segmento, né? O custo variável que eu apuro no mercado não é o mesmo do restaurante, que não é o mesmo do salão de... Então, entra numa linha de especificidade muito grande. E esse é o trabalho do Sebrae.
né? Justo poder olhar os negócios, as suas características e poder dar esse apoio junto aos empresários, né? Para que eles consigam ter mais inteligência, ter mais informação, ter mais dados, para que eles consigam tomar melhores decisões. Então, um dos pré-requisitos que a gente comenta aqui para esse empresário entrar dentro do programa do Ali são esses indicadores, a gente poder fazer uma mensuração inicial dele, antes do início dele na jornada. Isso aqui vai nos ajudar muito em a gente poder pensar com esse empresário melhorias que ele tem, melhorias que são necessárias para ele poder estar produzindo mais na empresa. E aí um outro indicador que é medido também é a questão do faturamento, né? O faturamento é uma coisa um tanto quanto básica, né? Quanto eu recebo, quanto a empresa é remunerada aí pela comercialização dos seus produtos e serviços, mas também, né, tem muito empresário que mistura as contas, né, e o CPF com o CNPJ. Enfim, é uma variabilidade muito grande, né? A força do empreendedor brasileiro ela é muito grande, mas aí quando a gente entra numa linha mais de planejamento e mais de estruturação do trabalho, aí entram as valências desse empreendedor, né? As capacidades, ou vamos colocar assim, as competências que precisam ser desenvolvidas, né? Algumas delas mais voltadas à gestão financeira, outras mais voltadas a clientes e mercado, outras mais voltadas a planejamento. Então, a gente começa a ter nesse agente local de inovação aqui uma pessoa que vai ajudar esse empresário nessa construção, né? Vai ajudar ele a poder dar um próximo salto de entendimento sobre essa tarefa árdua que é empreender, né? E aí, então, esse nosso agente local de inovação, ele convida esse empresário para participar, apura esses indicadores e ele passa com esse empresário por uma jornada, né? Esse empresário, junto com o Ali, eles vão construir, são 8 encontros coletivos, 8 encontros, 2 coletivos e 6 encontros individuais, onde esse agente local de inovação, junto com o empresário, eles vão fazer esse match, vão fazer essas conversas. Começa pelo diagnóstico do perfil de inovação da empresa, como tudo, né? Você faz lá uma série de perguntas, uma série de levantamentos com esse empresário. São 6 eixos que são trabalhados, né? Práticas inovadoras, controle operacional, gestão de dados e tantos outros ali. E a partir disso também, desses insights, dessas conversas, dessa investigação, né, dessa metrificação aí da empresa, dessa maturidade, vamos colocar assim, é onde a gente começa a traçar com esse empresário aí os principais problemas e desafios, né? Desafios hoje é a palavra mais bonita, mais gourmet utilizada para problema, né? A gente lá no Sebrae Raiz ainda, quando a gente atendia, né, qual é o problema que tu tem na empresa? E a gente acaba desenvolvendo nesse agente local de inovação, a competência de ele farejar esses problemas ou esses desafios junto com o empresário, né? Como é que eu sei quais são os principais problemas que eu tenho hoje no meu negócio? Então, a gente vê aqui, convida ele para apurar indicador, a gente faz um diagnóstico, isso tudo, gente, já vai gerando uma massa crítica, uma massa de conhecimento, né? Uma massa de aprendizado, de reflexão. Muitas vezes a gente pede para o empresário falar sobre o negócio dele, o empresário não sabe falar do negócio, ou ele não sabe falar do produto, apresenta o teu produto, o teu serviço. Então, isso aí já tem uma inovação frugal surgindo, que ele, não tinha me dado por conta disso, né? A gente faz uma pergunta, faz um outro questionamento, pois eu não tinha pensado que o meu produto também cabe naquele outro mercado, ou também atende um determinado público. Então, tem uma série de itens assim, interpessoais que vão surgindo a partir dessa interação do empresário com a gente, né? Enfim, gente, falando do projeto Ali, então, como eu falei para vocês antes, já é um projeto consolidado, né? Mais de 300 mil empresas aí já participaram ao longo desses 15 anos e ele tem uma média de aumento de 22% na produtividade desses negócios. Então, tem resultado, tem empresa que não acontece nada, mas tem empresa que bota em prática, o empresário compra a ideia, era aquela mola que ele estava esperando para colocar ótimas iniciativas e ótimas ideias que ele tinha em prática, né? Tem um apoio de alguém. Né? Tem alguém ali que vai puxar ele, vai colocar um cronograma, vai colocar ferramenta para ele e vai estabelecer esses encontros para ele concluir a jornada. E a conclusão da jornada é o que nos faz depois fazer uma mensuração final, se nesses 6 meses ele implementou ações, né, e essas ações trouxeram determinado resultado e a gente faz o comparativo de uma mensuração com a outra mensuração. Então, é um programa bem, assim, muito intenso. A gente coloca, né, o empresário tem que estar disposto, né, e a gente tem que capacitar muito bem os nossos agentes para atuarem no mercado. Né? Se os nossos agentes não entenderem a metodologia, não entenderem as ferramentas, nós somos jantados, entre aspas, pelos empresários. Os empresários estão muito bem informados, né? Eu acho que informação é o que não falta hoje na sociedade. Então, os nossos
agentes eles têm que estar muito bem preparados em termos de conteúdo, conhecimento e também esse tato de implementação de ferramenta teórica na prática de determinados negócios. De como eu faço uma SWOT acontecer ali com o empresário na frente dele, sabendo fazer 1 ou 2 ou 3 perguntas, né? A partir de uma escuta ativa, de uma escuta atenta. Como eu consigo pegar uma ferramenta de design thinking e fazer com o empresário também, né? É fácil fazer com quem sabe, agora com quem nunca ouviu falar disso, é complexo. Então a gente acaba preparando os nossos agentes para terem essa interação com os empresários também e essa interação ser qualificada. Não ser muito teórica para o empresário, não, né, ela obedecer, vamos colocar assim, um certo rito metodológico, mas ela ser de aplicabilidade prática, né, o empresário entender o que se quer ali. Então, também isso faz parte do trabalho que a gente faz aqui em termos de gestão no preparo desses agentes, né, para o bom desenvolvimento da metodologia. No final das contas, a gente quer que o agente consiga implementar a metodologia, essa metodologia, né, de diagnóstico, mensurações e encontros com o empresário para que ele consiga ter mais resultados. Aqui está um esquema sobre a metodologia, né? Não vou aprofundar muito com vocês, mas como eu coloquei antes, acabam sendo 6 meses e 8 encontros, né? Então tem essas várias etapas que a gente tem aí ao longo desse semestre, né? Com a empresa, e agora a gente vai falar um pouquinho mais delas também, tá? Mas tudo começa, né, gente, pelo diagnóstico e por essa identificação de problema, né? A identificação e priorização dos problemas dentro da empresa, de quais são os principais desafios que esse empresário tem. E aí depois, na etapa, principalmente no 2º mês ali, entre o 2º e o 3º mês, na nomear e na elaborar, quais soluções e quais ações que serão propostas para resolver esse problema. Então a gente faz toda essa interação com esses empresários para que eles venham a pensar em determinadas ações e soluções que venham a resolver esse problema que foi diagnosticado e foi identificado com esse agente local de inovação. E tem uma etapa que é compartilhar, que aí a gente coloca esse empresário em contato com outros empresários que estão participando do programa. Então a gente tem, vou citar aqui Florianópolis, a gente tem hoje aqui em Floripa 13 agentes atuando no território aqui em Florianópolis, 13. E aí, um agente atende 25 empresas. Então, 13 agentes atendem quase 400 empresas, 300 e poucas empresas, né? Então, eu tenho 300 e tantas empresas passando por essa metodologia. E o encontro compartilhar é onde esses empresários se reúnem. E a gente faz pautas coletivas e coloca eles em contato, quase fazendo com eles ali uma sessão de negócio, para eles poderem apresentar o negócio deles, para eles poderem fazer o pitch sobre o negócio deles também, sabe? Então é uma metodologia muito rica, muito bem construída, que proporciona horas uma investigação mais aprofundada sobre a realidade do empresário e horas traz esse empresário também para compartilhar e para obter de outros empresários também a visão e as dificuldades que eles têm sobre essa vivência empreendedora e esse desafio que todos estão passando, né? E aí depois a metodologia vai seguindo até a última etapa, as últimas etapas que estão relacionadas aí a quanto o empresário executou do que foi planejado, né? Que basicamente a gente não está falando nada de novo. Não tem nada de novo em termos de academia, em termos de ferramenta do que já está publicado, né? Tem 5W2H, tem SWOT. Oita, já? Boa, boa. Tem SWOT, enfim, tem várias ferramentas. A questão é que a gente vai cadenciando e essas ferramentas, o intuito delas é gerar ações. É o empresário entender o que ele precisa fazer de uma forma bem prática e o agente auxiliar ele no fazer. Vou voltar um passo. O agente ajudar ele a construir essas ações e o agente ajudar ele a executar essas ações, que é um passo muito difícil dentro das empresas. Porque esse empresário está estrangulado de tempo, ele não tem tempo. Aí é mais uma coisa que o Ali vai trazer, mais um desafio que o Ali vai trazer para dentro da empresa. Então, é uma série de dificuldades de abordagem que a gente tem para fazer esse empresário se superar também na jornada de inovação e dizer, olha, isso aqui é importante. Isso aqui é importante você fazer, isso aqui vai poder trazer a sua empresa para um outro nível, né? Então, tem toda uma abordagem, lógico, né, quando a gente começa a fazer, e os agentes começam a perceber, os empresários na execução, os empresários começam a ver o quão importante é concluir as coisas.
Isso motiva, né? Quando, aí um pouco da questão do procrastinador, né? Às vezes a gente procrastina muitas atividades, né? E não conclui. Então, quando a gente começa a concluir, a gente começa a terminar, a gente começa a ver um pouco de resultado, isso também traz um alento de motivação, isso também está no nosso radar aí enquanto indicador, né? O indicador mais de processo é a quantidade de ações implementadas que a gente tem nas empresas das ações que foram construídas, né? Bom, aqui eu vou passar, eu já comentei um pouco da jornada para vocês, né, os benefícios de participar do projeto. Eu vou entrar numa linha, aqui estão as etapas, que eu também já comentei de forma bem rápida com vocês. E agora eu vou trazer, gente, aqui exemplos, tá? Basicamente. Desafios, como eu comentei antes, né? Problemas e desafios. Aqui a gente está olhando um recorte de Santa Catarina, né? A gente identifica os problemas e desafios nessas primeiras 3 fases da metodologia. Os principais desafios estão ali, né, listados, que eu acabei fazendo um quadradinho em vermelho ali. Então, processos internos, faturamento, quantidade de clientes. Se a gente pegar o bloco ali, ó, de clientes, faturamento, marketing, relacionamento com o cliente, a gente chega quase a 40%, pouco mais de 40% das dores, dos principais desafios. O quanto ainda os empresários citam o faturamento, a dificuldade de faturamento, de relacionamento com o cliente, de marketing, como a principal dor deles, né? E aí, na investigação, tá, você vende pouco, você vende bastante, o quanto você vende e a que preço? E se o preço está bem formatado ou não, porque invariavelmente, quando a gente dá um passinho para dentro da gestão, a gente sente que esse empresário está precificando de forma errada, né? Ou ele não está considerando custo variável, né? Determinados custos variáveis. Ele está vendendo bem, mas está faturando pouco, né? Ou ao contrário, ele está vendendo pouco porque ele não consegue agregar valor no próprio serviço dele. Então, é uma grande tarefa de gestão que a gente acaba fazendo, uma grande discussão que a gente acaba fazendo com esses empresários também. E depois tem outros tantos desafios, né? Então, a questão de processos internos ela é muito vasta, muito ampla. Tem hoje a questão de implementação de sistemas nas empresas, os sistemas não se conversam, né? O sistema do RH que não conversa com o sistema de estoque, que não conversa com o sistema de venda, que não conversa com o CRM. E aí, para o empresário de um pequeno negócio, isso é crítico, porque ele não vai ter essa capacidade, ele vai ter que ir para cá e para lá, ele vai ter que implementar tudo, né? Ele não consegue ter uma estrutura, de fato, para fazer esse sistema do ar. Então, o desafio aqui é, talvez, né, com uma ação que esse empresário unifica, cria um ERP, vai atrás de um fornecedor que atenda todo o seu negócio em toda a sua completude, né? Enfim, gente, então tem uma variabilidade grande de desafios, né, que são diagnosticados, vamos colocar assim, nessa metodologia, e aqui a gente traz as ações e soluções, né? A gente comenta que são muitas ações para poucas soluções. A gente faz nessa chuva de ideias aí da metodologia várias ações, a gente faz mais de 4 ações, entre 3 e 4 ações mapeadas por empresa, para que uma seja executada, talvez. 1 ou 2 ou 3, e dessas 3 executadas, talvez uma dê resultado. Então, é uma força motriz para gerar as ações e uma outra força motriz para executar as ações. E vai dar resultado? Não sei, talvez não dê. Talvez ainda a gente colhe bastante esse aprendizado. Aí a grande questão é, o resultado quantitativo talvez não tenha dado, mas o resultado do aprendizado veio, né? O resultado do conhecimento para a gestão dessa empresa veio e o empresário já pelo menos ele tentou, né? Pelo menos ele colocou a cara lá para poder, colocou a ação, estabeleceu a ação e aí ele viu que não teve um resultado. Então, se tem um ganho de aprendizado forte aqui também. Tem até exemplos aqui, né? Então, imagina, gente. E aqui talvez conecte com o tema do seminário, né, prof? Inauguração de novo espaço físico após reforma. Tá? Novo espaço. É uma inovação? É uma inovação. Ele não tinha um espaço físico antes, ele teve, né? Ou seja, para o empresário, ele está pensando em algo diferente que ele não vinha fazendo no negócio dele, que ele passou a fazer, que passou a dar resultado. Isso é uma inovação. Aos nossos olhos, talvez, aqui, mais sofisticados, não é, mas para ele é uma quebra de paradigma, ele poder oferecer um novo espaço físico para o negócio. Então é isso, são pequenas coisas que são pensadas e são implementadas visando um novo resultado, né, ou uma perspectiva diferente de resultado. Campanhas temáticas, pesquisa de satisfação com alunos, né? Então aqui talvez seja alguma escola, penso eu. Pesquisa de satisfação também parece básico, né? Parece básico, mas vai perguntar para as empresas como é que é feito, como é que são tratados esses dados hoje, né? Então, poxa, aí você começa a reunir informações, a reunir conhecimento que tem dentro dessas empresas para
para gerar outras ações mais elaboradas e novas estratégias para que essa empresa possa ser cada vez mais competitiva. Então, aqui também tem basicamente exemplos, ó, criação de rotina para controle de produtos. Parece uma coisa básica, mas não é feita. E o que não é feito traz retrabalho, ou traz ineficiência, ou traz insatisfação. E tudo isso é problema para a empresa. Né? Quando a gente tem ineficiência, a gente tem aumento de custo, quando a gente perde um cliente por insatisfação dele, a gente tem um problema. Isso onde é que está? Está em processo. Então, por que não mapeia um processo? Tem que mapear processo, tem que padronizar processo. E isso, para o empresário, é inovação. Não tinha o padrão, agora tem e está me trazendo resultado. Poxa, que legal, que bacana. Então, tem várias ações. A gente trabalha no projeto aí para aumentar, de fato, a maturidade dos pequenos negócios. Esse gráfico aqui nos mostra bem, tá? Em relação à medição inicial, que está sublinhada, e a medição final ali, que está mais retilínea, né? O gráfico. O quanto as empresas conseguem, no final das contas, evoluir, né? Na gestão de operações, em todos os aspectos do gráfico ali, né? Do diagnóstico inicial e final que são feitos. Beleza? E aí eu ia trazer dois cases, mas eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, professor, para não passar muito tempo, tá? Mas, basicamente, uma empresa, aqui foi atendida, inclusive, aqui por Floripa, né, na região aqui, e aí, então, foi verificado que existia tempo ocioso do colaborador e essa empresa não conseguia ter mais condomínios na sua carteira, porque todas as pessoas diziam que estavam extremamente sobrecarregadas. Então, se fez um mapeamento de processos, se fez um protótipo do descritivo de tarefas de cada colaborador com tempo de execução, e esse empresário conseguiu ver com a equipe que se encaixasse melhor as atividades, se tivesse um fluxo melhor de realização e de auto-organização dessas pessoas, ele conseguiria trabalhar até com 35 condomínios, ao invés de 26, como estava estabelecida essa informação dentro da cultura da empresa anteriormente, né? Enfim, isso foi feito lá, principal dor, faturamento aqui inesperado. Mas não era faturamento, né? O faturamento é um sintoma. A dor é, talvez, um processo pouco produtivo. Né? Aí você vai investigando do porquê. Vai fazendo aqueles 5 porquês que a gente vê bastante aí nas ferramentas. Né? E também o Embutidos e Defumados XPTO Limitada, é uma empresa do Planalto Norte, se não me engano, do estado. Esse foi um case que a gente apresentou até numa reunião do Rural, né, do Ali Rural, foi atendido por um projeto do Agentes Locais de Inovação Rural, né, que é uma das modalidades. E aí também, controle gerencial financeiro, uma coisa que parece básica, mas eles implementaram. Teve uma precificação, e tem uma outra tarefa aqui que, se não me engano, foi visitar mercados potenciais. Visitar mercados, fez um cronograma de visita, aumentou o faturamento dele em 230% em 6 meses. É que no rural também tem essa questão, no rural é um tempo maior. Então ele estabeleceu visitas na cidade, na região e fora da região, ele começou a vender mais. Precificou melhor o produto, aumentou o faturamento dele. Né? E aí isso traz consigo aí um resultado significativo. Então são coisas, entre aspas, pequenas, que implementadas, né, trazem essa inteligência, esse aprendizado para dentro da empresa, fortalecem o empresário enquanto capacidade e fortalecem a empresa enquanto processo de gestão, enquanto estratégia. Né? E é isso, gente. Agradecer aí a oportunidade de poder compartilhar um pouco do case no Vale com vocês. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Valeu, muito obrigado, Paulo, pelas contribuições para mostrar como o Sebrae ele pode ser aí um catalisador para a própria inovação frugal. Ele nos recebeu hoje de manhã lá no Sebrae, o professor Jaidip também, fomos muito bem recepcionados e trouxe vários insights sobre esse processo. Mas dando continuidade à nossa mesa, vamos chamar agora a doutora Iri Araújo. Ela vai falar como a EPAGRE vem se destacando pelo desenvolvimento e difusão de tecnologias de baixo custo, voltadas para a agricultura familiar e para a promoção da sustentabilidade no meio rural. Por favor, doutora Iri, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Atrás, né?
Meu nome é Íria, eu sou pesquisadora da EPAGRE CIRAM, que é o Centro de Informações Ambientais aqui de Santa Catarina. Eu trabalho na EPAGRE há 18 anos e trabalho na área de agrometeorologia há 13 anos. Eu sempre trabalhei na parte de monitoramento ambiental, mas há 13 anos, então, a gente começou a trabalhar com os dados e as informações meteorológicas. Essas informações, hoje, no estado de Santa Catarina, elas são concentradas hoje no banco de dados da EPAGRE, seria a parte de monitoramento meteorológico oficial, e é repassado essas informações hoje para a Defesa Civil e para outros órgãos oficiais, para gerar os alertas, por exemplo, de alguns eventos extremos. Isso é só para dar um contexto, né, da unidade em que eu trabalho, mas hoje eu vou trazer para vocês, dentro então do contexto de tecnologias que a gente chama na EPAGRE de baixo custo, né, então, vamos dizer assim, a definição de frugal, agora que então eu também estou aprendendo, na verdade, a gente sempre na EPAGRE trabalhou com tecnologias de baixo custo, era a nossa definição, que a gente ainda não tinha muito entendimento, né. E a gente já trabalha, então, com tecnologias e inovações frugais há 30 anos, porque há 30 anos a gente já faz isso, só não sabia exatamente o que era e essa definição. Então, foi bem interessante, eu fiquei bem feliz de ser convidada para apresentar alguns cases de sucesso da EPAGRE. São realmente frugais, vocês vão ver que algumas inovações são tão simples, mas que já fizeram tanta diferença. Aqui na EPAGRE, a gente tem uma característica de trabalhar com o pequeno produtor rural. Claro, a gente dá suporte também para aqueles mais estruturados, mais tecnificados, mas as nossas ações mais importantes são nos pequenos. Por quê? Aqui em Santa Catarina, quase todas vamos dizer, os produtores, eles têm até 10 hectares. Então, são áreas realmente muito pequenas e de relevo extremamente acidentado. Isso quer dizer que é completamente diferente do que hoje a gente entende de agricultura dos grandes latifúndios. Aqui a gente tem que fazer completamente diferente do Paraná, do Rio Grande do Sul, que tem grandes áreas de arroz irrigado. A gente tem sempre que pensar diferente, porque o nosso relevo é muito acidentado, mas a nossa produtividade é muito alta, justamente porque fomos, aos poucos, tecnificando essa agricultura. Então, eu vou passar aqui, eu vou também dar uma geral do que é a EPAGRE, né, como um todo. Então, aqui eu fiz um apanhado do que seriam as principais atuações da EPAGRE hoje, né? Já temos hoje 50 anos de... Esse ano a gente está fazendo 50 anos de pesquisa. A EPAGRE ela foi uma fusão de duas empresas, que seria da extensão rural e da pesquisa. Então, seria da Acaresc, que seria a extensão rural, há 50 anos atrás, e da Impasc, que seria a pesquisa, e foi feita a fusão em 1975. Então, começou a pesquisa em si na EPAGRE. As atuações, então, pesquisa agropecuária, adaptada à Santa Catarina, extensão rural com foco na sustentabilidade. Hoje, nós temos vários escritórios locais, em cada um deles, pelo menos um técnico agrícola ou um agrônomo, para dar suporte nesses municípios. Tecnologias de baixo custo e acessíveis, então, faz parte da nossa missão. Capacitação de agricultores e comunidades. Nós temos várias também, o que a gente chama de... não são assistentes sociais, mas são agentes sociais. Então, nós temos vários agentes sociais também nesses escritórios locais, para dar esse suporte também e dar esse respaldo, inclusive, por exemplo, para que as mulheres, por exemplo, consigam serem autônomas dentro das suas propriedades rurais, não dependam, como, né, a gente já sabe várias vezes, que dependia do esposo, ela ficava em casa trabalhando, mas não, agora elas são protagonistas, então isso nos orgulha muito. Ensino técnico nos colégios agrícolas, isso começou este ano, então também é um grande orgulho para a gente. Antes, os colégios agrícolas eles ficavam vinculados do Estado, né, de Santa Catarina, os estaduais, vinculados à Secretaria de Educação, e agora, então, começaram a ser vinculados à Secretaria da Agricultura, onde a EPAGRE, então, é vinculada também. Os nossos técnicos eles vão fazer parte, então,
desse ensino formal desse pessoal de segundo grau. A gente acha bem importante, porque é plantando lá, né, no pessoal que está lá trabalhando e estudando, é que a gente vai conseguir tecnificar ainda mais a EPAGRE. E a preservação ambiental e a gestão de recursos naturais. Hoje a gente está também, esse ano, devido à legislação, a gente está desenvolvendo um setor especial, que é para o CAR, né, que é para o Cadastro Ambiental Rural, de todas essas propriedades que ainda não têm esses registros. Aqui também, é só para mostrar para vocês o tamanho da EPAGRE, né? Hoje nós somos 1.718 funcionários. Foi feito um concurso agora em 2022, está sendo chamado o pessoal até agora. E o pessoal também mais antigo está saindo agora num sistema de demissão voluntária. Então, nós estamos em pleno, vamos dizer assim, mudança e reestruturação. Quem está saindo está tentando deixar o seu legado, e quem está chegando está tentando entender todo esse contexto, que é realmente muito grande. E aqui, então, só para vocês terem uma noção, mais ou menos, qual é a proporção, então, de pessoas que atuam na EPAGRE. 42% estão na extensão, 24% na pesquisa, 23% no apoio à extensão e à pesquisa, e 9% são gestores ou a parte administrativa. Aqui é a distribuição das unidades da EPAGRE. Então, em todo o estado de Santa Catarina, dividido aqui o que a gente chama de unidades de gestão de territórios, as UGTs na EPAGRE, a gente tem, então, essa gestão. A gente tem diferentes unidades em todas as regiões. Nós temos... eu acho que eu vou no próximo. Não, é aqui mesmo. Só para vocês terem uma noção, aqui, em todo o estado, nós temos 170 escritórios locais da EPAGRE, mais alguns que são conveniados às prefeituras. Então, nós estamos em praticamente 200 municípios, lá com técnico atuando diretamente junto à comunidade, no universo de 295 municípios que tem hoje Santa Catarina. Então, agora sim, começando a questão do desenvolvimento de tecnologias, a EPAGRE vem se destacando pelo desenvolvimento e difusão de tecnologias, sempre de baixo custo, voltadas para a agricultura familiar e visando a sustentabilidade no meio rural. Criadas a partir da necessidade identificada junto às comunidades, que busca aliar a simplicidade, eficiência e acessibilidade, e que permitem que pequenos agricultores adotem inovações sem grandes investimentos financeiros. Esse texto aqui, ele faz parte, há 30 anos atrás, esse texto já existia na EPAGRE. Esse não tirei agora dessa definição de tecnologia e inovação frugal. Então, como eu digo para vocês, a gente já faz há muitos anos, sem nem saber que a gente tinha esse título, né, de ser, vamos dizer assim, ter esse legado aí na parte de inovação frugal. Agora, eu vou começar a mostrar para vocês, talvez, alguns exemplos de muitos que a EPAGRE tem, de algumas tecnologias que são extremamente simples, mas que fazem muita diferença. Uma delas, então, é essa armadilha artesanal de captura de insetos. Essa unidade, esse desenvolvimento, como antes alguns falaram aqui, parece simples, porque é uma garrafa PET, é feita uma cola, né? E aí, sim, é colocada essa PET com essa cola para começar a captar os insetos, praga, que estão, por exemplo, ali no tomateiro. Mas parece simples, mas isso teve 5 anos de desenvolvimento até entender que cola era essa, que poderia, teria que ser, vamos dizer, não reagente, teria que ser inócua ao meio ambiente. Então, foram 5 anos de desenvolvimento da entomologista da Estação Experimental da EPAGRE de Caçador para chegar nesse módulo aí. Aqui, então, é a entomologista, ela é uma doutora, é a Janaína, ela trabalha na Estação Experimental de Caçador. A EPAGRE é dividida em várias estações experimentais, que são as nossas unidades de pesquisa. E aqui é um exemplo dela ali fazendo testes de como fazer essa cola. Então, essa cola hoje é feita com azeite,
com óleo de soja e breu. E é inócuo ao meio ambiente, né, e faz o seu serviço, que é captar esses insetos. Mas toda uma questão de cor e quantidade de cola também, porque os insetos eles só vão nas cores que lhes interessa. Então, se você colocar vermelho, pode ser que não surta resultado. Se você coloca uma cor amarela mais clara, pode ser que não surta resultado. Por isso, 5 anos de pesquisa para entender que uma PET pintada na cor correta ou um pedaço de papel também na cor correta, vai ser muito mais efetivo. E depende também do tipo de inseto e do que você quer fazer com isso. Às vezes é só coleta, às vezes é controle. Então, depende também. Se é só uma coleta específica, tem vários tipos de inseto ali. Eu quero uma específica só para um tipo de praga. É uma cor diferente. Então, assim, é muita coisa envolvida, mas é um PET. É uma garrafa PET e um pedaço de papel. Aqui só um detalhe. Muito exigentes. E aqui também, só um exemplo, né? Aqui eu coloquei o link, onde tem como se fosse um boletim explicando passo a passo de como fazer isso, porque também é uma das nossas missões, é a divulgação, a difusão dessas tecnologias. Então, assim, tudo hoje a gente faz boletim técnico, a gente incentiva os extensionistas locais a distribuírem essa informação. Então, tudo hoje tem também online. Você consegue baixar todos os documentos do EPAGRE hoje, grátis, né, gratuito. Você consegue baixar tudo hoje que você tem interesse. É só buscar lá, porque tem tudo hoje no site. Então, aqui só um exemplo aqui do desenvolvimento e ali da utilização. Aqui, ó, é mais ou menos o sucesso da tecnologia. Quanto mais insetos captura, então mais insetos eu sei que não estão prejudicando a lavoura. Então, aí é o sucesso de que realmente funciona. Aqui, então, é uma outra questão muito importante, que é a questão da qualidade da água. Então, a EPAGRE sempre se preocupou com essa questão. Por quê? Nós trabalhamos hoje com pequenas propriedades que têm produção de suínos, que têm produção de aves, e que, às vezes, não têm as melhores condições de, vamos dizer, tratamento e distribuição desse tipo de resíduo. E que, muitas vezes, por falta de desconhecimento mesmo, às vezes, vamos dizer assim, a distribuição desse dejeto, vamos dizer assim, já tratado, às vezes, né, em esterqueira, ele fica numa condição acima do relevo onde está o ponto de captação da água da propriedade. Ou seja, existe um carreamento, na hora que você está aplicando lá na sua lavoura, existe um carreamento da parte de cima do dejeto até lá o seu ponto, por exemplo, onde tem a sua nascente. Então, assim, é uma situação bem difícil, porque, às vezes, são 10 hectares ali que aquela pessoa tem para trabalhar, e é nesses 10 hectares que ela tem também que ter uma água de qualidade, tanto para os animais quanto para consumo próprio. Então, a EPAGRE desenvolveu, também, há mais de 20 anos atrás, esse sistema de proteção de fontes. Esse sistema de proteção de fontes é muito simples, é um cano grande, em que tem esses outros caninhos que são acoplados, e que, acima dele, nessa fonte de água, é colocada uma proteção. Então, essa proteção são pedras, pode colocar sombrite, para que não haja, primeiro, pisoteio animal, porque, às vezes, normalmente tem ali gado de leite ou gado de corte perto dessas nascentes. Então, é feita uma proteção e um cercamento dessa nascente. Então, os animais não chegam perto daquele ponto, mas depois da corredeira que vem depois, eles podem acessar para tomar água normalmente. E também pode, a partir dali desse tratamento, canalizar para a casa da pessoa, por exemplo. Então, assim, é uma proteção mesmo. É um sistema de proteção simples, porque são canos de PVC ou canos de cimento. Aqui também, só mostrando que tem o boletim. Para quem sempre tiver interesse, tem um boletim, ele está online, hoje disponível, com passo a passo. Todas as nossas publicações, elas têm como se fosse assim, ó, tudo explicadinho. Então, aqui nós temos o sistema, aqui o pessoal fazendo, aqui eu coloquei essas 3 fotos, porque é o seguinte, o pessoal construindo, aqui a fonte já construída e ela consolidada.
o principal dela é depois de consolidada. Ela tem pedras, ela tem a proteção da mata ali. Então, assim, ela fica até imperceptível, às vezes, do ambiente, mas ela está ali fazendo a sua ação, que é a proteção da fonte. E, assim, a água fica clarificada, fica com pouca contaminação, né? A turbidez reduz muito, não tem pisoteio animal na volta, e, assim, a pessoa tem, às vezes, uma canalização de uma água não potável, claro, mas em condições de ser potabilizada, né? Aqui só um exemplo, né, esquemático do que seria, então, que eu falei para vocês, que acima, então, tem essas camadas de proteção, e embaixo ali vai carreando a água, né, como normalmente, só que no final dela vai passar por esse cano, né, como se fosse realmente uma proteção. Aqui é uma outra tecnologia, também muito simples, que é uma caixa, que é para apicultura. Só que o que acontece? Nas caixas de apicultura, você não consegue identificar claramente se existem os alvéolos, né, os opérculos, se eles têm ou não, por exemplo, a larvinha da abelha lá dentro ou não. Você pode ser um opérculo vazio, você não tem certeza do que tem lá dentro para saber se a tua produção está indo bem, se houve, às vezes, uma perda daquela comunidade de abelhas, né, que é muito comum, porque, às vezes, elas passou algum veneno, alguma coisa ali, e elas se perdem. Então, para fazer essa avaliação, foi feita uma caixa em que foi colocado dentro, normalmente, as abelhas, só que foi colocado um sistema de celular. Deixa eu ver, o vermelhinho é aqui na ponta? É, né? Acho que é. Deixa eu ver. É o laserzinho? Ah, esse aqui, achei. Então, aqui, ó, essa caixa, então, tem normal aqui a produção. E aí, aqui, ó, é colocado um celular normal, que é ligado, depois vocês vão ver, a um sistema de tirar fotos no formato de Bluetooth, que ele, então, ele tira fotos aqui, ó, de como é que tá esses opérculos. E aí ele vai identificando se tem opérculos vazios ou não. E a quantidade, a proporção de opérculos vazios. E também, assim, ó, a única coisa que ele não consegue ver direito é o opérculo que tem o zangão, porque é um opérculo um pouquinho maior, mas muito escuro. E daí, para a questão da foto, não fica tão visível, porque o opérculo ele é maior e bem escuro. Mas para todas as outras, você tem uma proporção. Você consegue saber se aquela colmeia está saudável ou não. Aqui, então, já a campo, mostrando ali, né, como é que funciona. Ah, tá, deixa eu só voltar, que está o rapaz aqui, ó, com o sistema Bluetooth, tá? Ele tira a foto à distância. Aqui ele está bem pertinho, mas ele pode estar até 100 metros de distância. Então, o que acontece? 100 metros de distância, ele não precisa estar com todo esse aparato aqui para poder ter uma segurança. Ele pode fazer o controle da sua colmeia à distância. Ele não precisa estar lá em cima, tendo que colocar todas as EPIs necessárias e tudo. E aqui é um exemplo de como que fica. Ó. Então, aqui é a caixinha onde que vai o celular, aqui as dimensões, e aqui é uma foto já, é o resultado. Né? Então, o produtor ele consegue ter saber exatamente como é que está aqui dentro, como é que está a produção e como é que está essa questão da sanidade das abelhas. Aqui, então, um exemplo, né, dos diferenciais aqui dos alvéolos, né? Então, mostrando aqui se está operculado, se não está, se tem vazios, se está com só pólen, se já está com néctar, né, que tamanho que está o favo e o percentual do caixilho construído com favo. Então, qual é o percentual que tem, vamos dizer, de mel dentro desse caixilho. E aqui já é, então, um desdobramento desse primeiro trabalho, que é a geração de algoritmos, daí colocado lá na questão computacional e tal, a modelagem matemática para você diferenciar por cores os opérculos e saber a proporção de opérculos bons, ruins, se aquela colmeia está saudável ou não. Então, o sistema é frugal, mas virou modelagem depois. Beleza, acho que esse foi. Agora o próximo. O próximo é chamado carneiro hidráulico.
Ele é simplesmente um sistema de canos que você consegue transportar, canalizar sua água de diferentes alturas. Então, você consegue, da baixada, transportar para um nível mais alto. Como aqui em Santa Catarina o relevo é muito acidentado, normalmente as casas estão nos pontos mais altos da propriedade e, obviamente, a água está passando no ponto mais baixo. E o jeito normal que todo mundo faria era colocar uma bomba, né, para puxar essa água. Aqui não precisa. Esse carneiro hidráulico, por questões mesmo de diferença de pressão, ele consegue puxar a água sem precisar de uma bomba elétrica ou a combustível, né? Então, aqui só do que eu falei, né, mais ou menos um esquema. Então, está aqui a casa da pessoa, aqui está a área de captação, aqui está o carneiro hidráulico. Então, ele pega aqui essa água, passa por canalização, ele faz o serviço dele de diferença, então, de pressão, e transporta a água para uma caixa d'água aqui na propriedade do cara. Aqui é só um exemplo, né, de um formato que você pode fazer. Então, vocês veem que é tudo muito simples, é coisa que você consegue em qualquer ferragem, né? Então, é só montar, e também tem um passo a passo hoje na internet, tem um boletim que explica todos esses pedacinhos e como que a pessoa junta uma na outra e constrói lá a campo. Aqui um exemplo de construção, estão construindo ali, estão ajeitando para fazer a captação da água. Aqui, o que eu queria mostrar nessa foto é que, assim, ó, cada vez que a EPAGRE monta algum sistema, ou a comunidade se organiza para montar um sistema, é feito o que a gente chama de dia de campo. Então, além daquela propriedade, ela está com essa tecnologia, chama os vizinhos, chama a comunidade para saber se aqueles outros vizinhos tinham interesse também de aplicar a tecnologia. E aí é sempre feito esse dia de campo, que é uma questão prática. É parte ensino, é parte de extensão rural, mas muito também é a questão de sensibilização da comunidade, se eles também querem, de repente, estão também com esse mesmo problema, e aí, então, é a difusão da informação. Aqui só um detalhe, né, de como é que funciona. E aqui é uma outra tecnologia, que é uma unidade portátil de biofertilizante. Então, o dejeto líquido é colocado aqui dentro dessa bombona, e é um tratamento aeróbio. Então, essa canalização aqui, aqui dentro tem um sistema aqui de bombinha de máquina de lavar roupa, que injeta ar aqui para dentro e faz um tratamento aeróbico desse dejeto. Então, daí ele fica, então, entre aspas, né, como a gente fala, curtido para que fique apto a ser aplicado nas lavouras. É um sistema bem pequenininho, funciona mais, então, para a produção, por exemplo, de morangos, né, para áreas pequenas, mas é muito barato, porque são bombonas simples, usadas parecem aquelas de azeitona, por exemplo, que são reutilizadas, e canalização normal também. Então, aqui também, só um exemplo do esquema. Aqui, ó, tem até no YouTube um vídeo que explica o passo a passo de como construir esse tipo de sistema. Então, aqui mostra tudinho como é que funciona a bomba de máquina de lavar, como é que você tem que fazer toda a conexão. E aqui você pode usar, que ele mostra dois tipos, um tonel normal ou até aqueles tonéis que vem azeitona. Aqui é o pesquisador da Estação Experimental de Itajaí, que desenvolveu esse sistema, mostrando, lá tem uma unidade que é, vamos dizer, demonstrativa. Então, lá na Estação Experimental da EPAGRE de Itajaí, ele fica com esse sistema sempre à mostra, para quando as pessoas vão lá fazer a visitação, ele explicar lá em loco como é que funciona. Aqui só um exemplo de utilização, né? Fica, então, vamos dizer assim, um chorume, né? Fica um líquido tratado, já estabilizado, para ser, então, com as condições de pH, né, já sem as condições, né, presença de algum tipo de bactéria, como o Escherichia coli. Então, esse tratamento aeróbio, ele elimina essas questões e ainda estabiliza o dejeto, né? E aqui é mais ou menos um formato de aplicação bem simples, né? São para pequenas propriedades. Então, queria agradecer, não sei quanto tempo deu. Mais 3? Não, mas eu ainda vou continuar. Espera aí, que tem mais aqui. É o seguinte, então, eu só queria então agradecer
e convidar todos para conhecer o site da Ipagre. Lá tem muita informação. Apesar da gente, claro, se dedicar 100% às propriedades aqui de Santa Catarina, mas muitas tecnologias elas podem ser aplicadas nos outros estados, né? A gente normalmente também faz intercâmbio, a gente conversa com os outros estados. Quem tem interesse de conhecer, a gente está sempre aberto, então convido todos a entrar lá no site e ver tudo que tem lá dentro, tem muita coisa. E aqui, então, vou fazer minha propaganda, né? Aquela curta, compartilhe. Então, só mostrando aqui que a gente tem nas mídias sociais, então, esses sites aqui, então, eles são responsivos, né? E você consegue também o que a gente chama de Ipagre Mob, é como se fosse um aplicativo de visualização das informações da Ipagre, é um resuminho, vamos dizer, não tem tudo lá dentro, porque é um aplicativo limitado, mas ele é para baixar gratuito, então tem muita informação lá no Ipagre Mob também. Aqui, então, nós temos o site do Instagram, do Facebook, e vários vídeos muito explicativos aqui no YouTube, que a gente tem a TV Ipagre. Então, a gente tem toda essa difusão dessas informações, dessas tecnologias, a gente faz a difusão, né, divulgado aqui também por essa TV Ipagre. Eu acho que eu acabei agora. Sim. Então, é isso, muito obrigada, fico à disposição. Muito obrigado, Iria. Bastante exemplos, né, de frugalidade, que daqui a pouco vai dar para a gente ter um tempo aí para discutir, né? E agora vamos para a nossa última fala dessa mesa, antes das nossas discussões, com o Dr. José Eduardo Fiatz. Ele vai trazer tem uma grande bagagem de inovação, principalmente sobre o nosso estado de Santa Catarina, e ele vai trazer reflexões sobre a inovação frugal. Então, aí pontos para a gente refletir, para a gente pensar, e, claro, vai fomentar o nosso debate que vai se suceder logo em seguida. Certo? Professor, o palco é seu. Obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite da Unisul. Eu vou pedir para, já está meio tarde, para acender essa luz aqui, que eu não vou usar muito texto, então acho que fica mais confortável. Eu só vou usar a imagem aqui. Bom, gente, eu quero agradecer pelo convite, até porque esse assunto para mim é novo, né, não tenho uma experiência grande na área, então fui aprender um pouco. É fácil hoje a gente pesquisar nas inteligências da vida aí, mas como os meus dois antecessores, o Paulo e a Iria, né? Aliás, parênteses aqui, né? Eu gosto muito do conceito gosto de estudar para criticar o nosso tradicional complexo vira-lata, que se estuda e se discute muito aqui no Brasil. Sebrae, Ipagre, Embrapa, etc., são um tipo de instituição absolutamente fantástica que a gente não valoriza o quanto devia, né? E vocês estão vendo aqui que coisas fantásticas já estão acontecendo. Então, eu descobri aqui também, analisando e refletindo, que não pratico, talvez, não sou especialista, mas a gente convive com essas coisas no dia a dia. Então, eu queria compartilhar alguns pontos com vocês aí. Normalmente, esses conceitos novos, às vezes a gente acaba adotando e não estudando profundamente, e às vezes passa a ser um pouco moda, né? O Paulo falou aqui dos indicadores e tal. Outro exemplo de caso de sucesso fantástico que a gente não valoriza devidamente é o programa de qualidade e produtividade, os programas que começaram na década de 90 ainda, certo? E tiveram no Falcone, por exemplo, um dos seus principais proponentes e promotores, que trabalhou com um conceito muito simples do PDCA. Às vezes a gente fica inventando muita moda, discutindo muito novos conceitos, e na prática tem que optar pelo simples, né? E a primeira coisa que eu entendi aí desse programa de inovação frugal é que a gente tem que focar no essencial, né? Naquilo que é realmente verdadeiro, importante. Depois eu falo sobre isso aqui. E aí eu me lembrei, né? Eu já tinha analisado um pouco esse assunto na época do Grameen, né, do nosso Mohamed Yunus, que tem um pouco a ver com esse assunto, né, eu talvez tenha sido o precursor do tema.
E no Grameen, né, eu aprendi que, visitando a Índia, né, eu fui 2 vezes lá num projeto que nós conquistamos final da década de 90, de gestão de incubadoras, de que esse assunto de inovação frugal depende muito também da relatividade de onde se aplica e como se pratica, e como se dissemina e como se estuda. Na Índia é diferente fazer inovação frugal, obviamente, daqui, que é diferente fazer nos Estados Unidos, que é diferente fazer na Itália. Enfim, cada região tem as suas características. A Índia, Bangladesh, todo aquele sudeste asiático, é muito particular, né? É muita gente, é muita dificuldade, né? Eu cheguei no hotel lá em Bangalore e 2 coisas que me chocaram. A primeira coisa, eu fui comprar um cabo de carregamento de celular na cidade mais tecnológica da Índia, e a 50 metros de um hotel 6 estrelas, que os caras nos colocaram, tinha esgoto correndo na rua, a 50 metros. A gente chegava no hotel, parecia que estava no paraíso, mas eu andava 50 metros no comércio, já tinha esgoto correndo na rua. E no mesmo hotel, no dia seguinte, quando a gente foi se inscrever no programa de treinamento lá do Banco Mundial, tinha uma fila assim com uns 8 indianos para preparar. Um colocava a cordinha no crachá, outro colocava o plástico, outro entregava a pasta. E eu cometi o abuso de falar com o meu amigo indiano, que era organizador do Banco Mundial, que por isso ele promoveu o encontro lá. Por que não faz aí, pega 2 pessoas e mata esse assunto rapidamente? E aí ele falou um negócio também que é típico de lá, é coisa que é solidária, é frugal e é típico de tanta gente. Ele disse: Fiat, se nós transformássemos esse processo num processo executado por 2 pessoas, 6 iam passar fome. Então cada um faz um pedacinho para a gente dividir o pouco que eles vão ganhar, mas os 8 vão ganhar, né? Nesse tipo de cultura é diferente discutir inovação frugal, né? Vejam, esse aqui é um dessalinizador, o Kensha ali é um dessalinizador internacional, mas principalmente feito em Israel, tá? Que é classe mundial nessa área, né? Bom, para o indiano, para um brasileiro, para o europeu, isso é extremamente moderno. Mas para o indiano que está no meio daquelas zonas complexas e completamente perdidas, elas ficam carregando esses bujões de água aqui, usando a água contaminada o tempo todo. Tanto que uma das inovações também que eles desenvolveram, frugais, é fazer um bujão de água redondo, cilíndrico, que você puxa com uma corda e ele permite que as mães e os filhos consigam, pelo menos, arrastar aquele balão de água, né? E quando essas pessoas aqui veem uma cisterna simples do Nordeste brasileiro, para eles é uma inovação absolutamente fantástica. E significa vida, significa descontaminação, etc. Assim como isso aqui, ó. Eu não fui no Japão ainda, minha filha acabou de voltar de lá, mas várias pessoas que foram, isso aqui parece uma nave espacial, né? O vaso sanitário japonês, né? Exatamente, é uma viagem, né? Diz que tem jato de água de tudo que é lado, quente, frio, etc. e tal. Beleza, isso aqui é fantástico. É uma inovação para eles muito interessante. Agora, isso aqui, um saneamento mínimo, né, com uma fossa e tal, é muito melhor do que a vida que eles têm lá no Ganges. Certo? Aliás, pessoal que trabalha nessa parte de gestão de governo, a Mazzucato, né, que introduziu o conceito de Estado empreendedor, né, e a ideia de missões nacionais, um dos países que mais pratica e melhor pratica missões nacionais é a Índia. E sabe qual é a missão nacional mais importante do país? Sanear o Ganges. Porque sanear o Ganges significa melhorar a infraestrutura deles, viária, aquaviária. Então, é Ministério dos Transportes. Significa arrumar a questão da água, né, que é um recurso fundamental. Afeta diretamente o Ministério da Saúde, porque ajuda a curar um monte de doenças, certo?
resolve questões relacionadas ao urbanismo, porque eles têm que gerenciar a ocupação das costas do Ganges. É uma coisa fantástica. Uma missão estrutura tudo, né? Então, isso aqui pode ser uma inovação fantástica, frugal para os japoneses, né? Mas para quem está aqui, isso aqui é fantástico, né? Celular. Esse é o nosso atual. Esse aqui é o futuro, né? Dizem que vai ser coisas dessa natureza aqui, todo flexível, com holografia e companhia. Mas esse aqui é o do Grumman. Esse aqui é o do Grumman, o Grumman Phone, né, que foi uma das principais inovações que a Grumman, que o banco Grumman do Mohamed Yunus patrocinou, mas que é muito mais importante do que o aparelho celular, é o modelo de negócio gerado em torno daquele assunto. O celular, de fato, se tornou uma ferramenta de negócio, de sobrevivência, de geração de renda, etc. Aliás, deixa eu voltar aqui só para chamar a atenção. Não tem a ver com a dessalinização propriamente dita, mas tem a ver com água. Iria mostrou aquele carneiro, né, que chama? Carneiro hidráulico. Você já ouviu falar do sistema de gotejamento dos kibbutz de Israel? O negócio de vocês é provavelmente melhor do que aquilo, não é? Um kibbutz, tem um nome lá, Netafim, uma coisa assim. Netafim, né? Eles têm uma patente de um sistema de gotejamento para irrigação que já gerou 28 subsidiárias do kibbutz no mundo todo e sustenta todo mundo no kibbutz, os royalties da patente, né? Aí entra uma autocrítica, aí nós temos que botar o chapéu de complexo vira-lata. A gente não valoriza e não pensa grande muitas vezes com as coisas que a gente tem na mão, para escalar, para multiplicar, para reconhecer valor. Tem coisas fantásticas que às vezes estão sendo geradas aí e nós não damos o devido valor, não alavancamos como poderíamos fazer. Aí entra as universidades também, com a questão de formação do espírito empreendedor, de colocar na cabeça dos jovens que pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Você tem uma boa ideia. Então, fantástico essa solução que foi apresentada aqui. E aí, assim, algumas características que eu acho que são muito claras, né? E essencial, tem que se trabalhar com essencial. E aí tem algumas práticas desse conceito frugal que são extremamente aplicáveis, né, para quem trabalha com desenvolvimento de produto, negócios, etc. Que às vezes a gente fica na periferia e não vai direto ao ponto, não discute aquilo que é a essência para o cliente. Você estava falando do design thinking, né? Quer dizer, é diferente da teoria e a prática, né? A prática é falar do essencial, é falar do que é adequado, de fato, para aquela realidade, para aquela economia, para aquele momento histórico, para aquela região, para aquela cultura, né? Enxuto. Eu sei que é importante, é legal usar o termo dor, né, que foi inaugurado com o Lean Startup Companhia, mas eu detesto esse termo, dor, entendeu? Eu gosto do problema. Eu sou old fashion, entendeu? Eu acho que... E o Lean aqui tem muito de enxuto, de justo, de... Eu vou botar uma provocação no final ali de uma palavra que eu acho que tem mais a ver do que enxuto. Porque enxuto parece que o outro é molhado, não está adequado e tal. Mas, enfim, isso aqui são as características importantes no sistema de inovação frugal. Aí, alguns dos grandes casos de sucesso deles, né? Eu conheci alguns desses casos aí, também lá na Índia. O Tata Nano, né? O carro minúsculo que eles inventaram, que custava $2.000 aí, e que acabou não fazendo sucesso, não porque ele era barato, não porque ele não tinha qualidade, mas porque, pasmem, mesmo as pessoas mais humildes não queriam comprar o Tata Nano porque era um sinal de desprestígio. Coisa de pobre. Então, o Joãozinho 30 dizia que mesmo os pobres gostam de luxo, né? Gostam de coisa diferente, de coisa especial. Então, acho que um ponto que eu também já discutindo outras vezes, mas que reforço aqui, a gente não pode confundir inovação frugal com inovação
ineficiente, pouco resolvida, pela metade, coisa de pobre e assim por diante. Não é isso, né? Não deve ser isso. Por exemplo, esse caso aqui, né, da prótese, né, que é o pé de Jaipur, né? Esse é um caso realmente fantástico, que é só a ponta do iceberg, né? É a ponta do iceberg. A Philips tem um programa inteiro voltado para o desenvolvimento de tecnologias acessíveis para ultrassom, para poder atender mulheres gestantes de maneira mais adequada. Enfim, tem todo um conjunto de tecnologias mais simples, mas extremamente eficientes, que aumentam a expectativa de vida, sobrevivência de crianças e assim por diante. Fantástico. O MPES aqui também é outro caso espetacular aqui de modelo de negócio, etc. E o Grameen Bank, ele próprio é uma inovação frugal. Na medida que você introduz conceitos de gestão financeira, de empreendimento, de negócio em comunidades com os mais diversos níveis de educação, de experiência, etc. Então, eu acho que para mim o Grameen Bank é um caso espetacular de inovação frugal. Mas daí a gente também, analisando um pouco, comecei a pensar em outras questões, assim, as inovações frugais históricas também foram aquelas que mais mudaram a vida dos seres humanos na Terra, né? Assim, a alavanca, né, é uma inovação frugal e faz uma diferença danada, né, em uma infinidade de mecanismos que a gente tem, roda d'água, certo, catavento, moinho de vento e assim por diante. Para você fazer um telescópio, que é uma inovação complexa, você tem uma enormidade de inovações frugais aqui que acabam sendo geradas pela capacidade de fazer com as mãos aquilo que o Harari fala no livro Sapiens, que nós estamos perdendo. Aliás, esse é outro ponto que eu vejo que eu aprendi aí, estudando e vendo também dos outros casos que a gente tem experiência. A inovação exige cada vez mais nós sairmos do computador e trabalharmos um pouco mais as mãos. O ser humano está milhões de anos aí evoluindo por causa desse cara aqui. Polegar indicador, movimento do polegar indicador. E nós estamos cada vez mais saindo desse movimento. E falando do computador simplesmente, dizendo faça isso, faça aquilo outro. E o Harari fala, né, quer dizer, o cérebro humano foi treinado baseado em forma, peso, contato, conexão. Uma criança que sabe fazer uma bola de meia, quem é que já fez uma bola de meia aqui? Bola de meia. Você está novinho para fazer bola de meia. Bom, então parabéns. O piazão que faz uma bola de meia, ele sabe que se botar uma pedra na bola de meia, ela vai ficar mais pesada. Se fizer a bola de meia com a meia da mãe de seda, ela vai ficar faz menos barulho quando chuta na porta do apartamento para não incomodar o vizinho de baixo. Entendeu? Tem todo um conjunto de noções de volume, de peso, de formato, de textura, que você não ensina brincando de videogame. Então, essa capacidade de trabalhar, né, com as mãos, de se relacionar e de se comunicar, é um frugal que não é trivial. Né? E às vezes parece que o frugal é trivial. Não é trivial. Não é trivial. Esse cara aqui eu pensei muito em botar, mas eu decidi botar, porque eu trabalhei na Fundação CERT 32 anos e a urna eletrônica, 85% das urnas que estão no mercado, né, que estão sendo usadas, a mecatrônica, chamo bem atenção, a mecatrônica foi feita aqui em Santa Catarina. Tá? O software não. E não estou me desculpando de nada, mas é que é no software que tem o risco. Certo? O risco de algum tipo de acesso e tal é no software. Eu não vou defender nem acusar, mas o fato é que essa urna aqui foi desenvolvida pelo INPE, em São José dos Campos, o conceito da urna. De novo na história do vira-lata, hein, né? O INPE juntou uma série de especialistas e bolou uma urna eletrônica amigável, que as pessoas sabem, mesmo sendo quase analfabetas, sabem como manipular.
que anda nas costas de burro, leva água na travessia do Rio Amazonas, e a taxa de erro é menor do que as unidades anteriores, que era um saco de estopa, né, de lona. Isso aqui é uma inovação frugal nossa. Tá? Isso é uma inovação frugal que nós não valorizamos para melhorá-la. Né? Isso aqui, né, quem leu o Sérgio Buarque da Vida e companhia, Carnaval é uma baita inovação nossa. Se fosse os Estados Unidos, já seria muito melhor do que os musicais da Broadway. Certo? Teria Carnaval toda semana nos Estados Unidos, e eles explorariam os galpões, tudo para transformar isso numa economia criativa espetacular, né, que é uma economia fantástica, mas podia ser muito melhor. E o nosso famoso motor álcool, até hoje, a gente não reconhece como um produto da economia verde, da energia sustentável. Ele é uma alternativa, né? um tapa-buraco. Muito antes de estarem falando sobre isso. Né? Ajudando a sequestrar carbono e a não emitir gás de efeito estufa. Então, eu vou fechar fazendo alguns comentários aí em cima do Fit Innovation. Eu usei essa palavra aí porque eu acho que a inovação frugal que a gente deve buscar é aquela que encaixa, que serve daquele jeito, daquela realidade, daquele momento histórico que nós estamos vivendo, daquele lugar que nós estamos vivendo. Né? E num momento como esse que nós estamos vivendo no Brasil, né, onde infelizmente nós somos excelentes para inventar e inovar em coisas que aí sim nos envergonham, né? É do básico, né, que vão aparecer as coisas. Certo? Nós estávamos hoje também comentando lá na Fiesc, que teve um evento que até que me atrasou um pouco do BNDES, mas antes disso está havendo um evento do Pró-Pesquisa com as Forças Armadas, as universidades e as empresas. Se eu falar assim, que está tendo um evento de cooperação tecnológica, Forças Armadas, empresas e universidades, tem gente que tem uma... Né? Mas assim, a gente elogia, né, muitas vezes o Silicon Valley, né, elogia a região de Boston, elogia Israel, elogia a Arábia Saudita, elogia China, que tem casos excepcionais. Em todos esses casos, eu não estou falando de guerra, não estou defendendo guerra. A questão de defesa aeroespacial, etc., conversa com universidades e conversa com o setor empresarial. Nós compramos meia e coturno do exterior, dos soldados. Estão lá na Amazônia defendendo as fronteiras de narcotráfico e fuga de bioeconomia, etc. Nós compramos, em muitos casos, banco de couro para os nossos aviões, etc., do exterior. E nós exportamos aqui em Santa Catarina couro para fazer bolsa Prada. Certo? Então, essa questão da inovação que eu aprendi também vendo isso aí, e vendo e conhecendo os exemplos que foram falados aqui, certamente perdi vários aí durante o evento, é que à medida que a gente vai ficando mais velho, as coisas parecem fazer mais sentido se forem mais simples. Certo? Parece que é um certo vício que a gente tem quando é mais jovem, e não estou criticando o jovem, porque eu tenho 2 filhas que eu amo, né, e a minha mulher também é excelente, então não estou criticando os mais jovens, mas a gente tem uma tendência a sofisticar demais, às vezes, algumas coisas, para justificar o que é simples. E os 2 jovens aqui, a Ilha e o Paulo, que são jovens, deram exemplos excelentes aqui. Microempresário precisa medir a porra da produtividade.
Nós temos o nosso Atlas de produtividade e competitividade na Fiesc, que a gente levanta. Todos os setores. Se vocês fizerem um eixo aqui, ó, na vertical, produtividade em $1.000 por trabalhador. Na horizontal, taxa de crescimento da produtividade nos últimos 20 anos. Em todos os setores, o Brasil está nesse campo de baixo aqui. A taxa de crescimento da produtividade média é menor do que todos os outros 30 países que foram alvo do estudo. Nem todos, né? Mas dos principais. Nós sempre estamos no quadrante de baixo. E a produtividade absoluta está abaixo da média também dos 30 países. E sabe quem que começou tarde e já cresceu assim, já subiu tanto na taxa de produtividade anual quanto na absoluta? Polônia, Turquia, Indonésia, Vietnã e, obviamente, China. Lá em cima está assim, Suíça, Estados Unidos e companhia. Santa Catarina está um pouquinho melhor em todos os setores do que a média do Brasil, mas ruim. Então tem que fazer o que você falou, tem que mudar, medir a produtividade e sair louco atrás da melhoria da produtividade. E se a inovação frugal não ajudar a resolver, não serve. Simples como isso. Né? Como também o caso da IPAGRE, né? Quer dizer, a gente tem o caso brasileiro é espetacular, mas ainda você sabe muito bem que tem um monte de coisa para ser feita ainda. Né? E assim, Santa Catarina, nesse momento, está passando por um momento único na questão agrícola. Porque assim, você sabe quantos produtos Nova Zelândia exporta na carteira de laticínios? 3.200. Isso está no relatório. Como é que era o ex-presidente da SIDASC, aquele que é vice-presidente da... Putz, esqueci o nome do... Vice-presidente da Federação da Agricultura. O Enori Barbieri. Eu fui 25 anos do Conselho do Sebrae e o Enori Barbieri foi companheiro em determinados momentos. Eles foram para Nova Zelândia, está lá no Sebrae o relatório que eles fizeram, espetacular. Tá? Sabe como é que a Nova Zelândia aumenta a produtividade? Dentre outras coisas, não só isso, obviamente. Dando nó no rabo da vaca. Para vocês verem o tipo de inovação frugal que um país super desenvolvido adota. O que é chegar à conclusão? Que a vaca, quando tem o rabo longo, bate no esterco, esfrega na Uber, infecciona, perde leite. Primeira medida, quem é que teve uma ideia aí para resolver o problema? Se o rabo está batendo no esterco e batendo no Uber, o que faz com o rabo? Obviamente eles tiveram problema com os defensores dos animais. Eles inventaram um negócio que dá um nó com um pano confortável e tal. Melhoraram em 5% a produtividade do leite. Aí tiveram outras ideias fantásticas, do tipo cortar o pasto para a vaca não gastar energia de romper o mato com a boca. Ganharam mais 3% de produtividade. Aí alguém teve uma melhor ideia ainda. Eles cortavam o pasto à noite. Durante a noite, secava o pasto, perdia água. A vaca comia mais pasto, mais mato, com menos água, baixava a produtividade. Gente, é disso que nós estamos falando de produtividade. Frugal, certo? Por outro lado, a Holanda, aquele paísinho desse tamanho, sabia que eles exportam mais alimento que o Brasil? Simplesmente, Ira, imagina o seguinte, quantos centros de pesquisa tem a Embrapa? Uns 35, mais ou menos. Imagine que uns 20 deles estivessem mais ou menos numa região em torno de uns 50 quilômetros de raio. E que no meio tivesse uma universidade federal. E alguém aqui no Brasil viesse com a fantástica ideia, por que a gente não junta toda essa turma e transforma numa organização só? Eles fizeram isso, inovação frugal.
transformaram a Wageningen University, mais os 12 centros de pesquisa da Embrapa deles, definiram que durante 10 anos, ou 20 anos, enfim, 50% do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia deles seria dedicado única e exclusivamente àquele negócio. Pum! Viraram o primeiro do mundo em produtividade. Exportam drones, exportam sistema de irrigação, além dos alimentos. Então, assim, a inovação que a gente precisa é transformar, como a gente aprende desde o início, ideia, conhecimento, experiência, em resultado prático, justo, arrumado, que encaixa, que faz sentido. Certo? E eu acho que o que vocês viram aqui são excelentes exemplos, né, ao longo desse dia de hoje, também dessas palestras, excelentes exemplos. Eu acho que o Brasil tem tudo para fazer isso, Santa Catarina tem mais ainda para fazer, eu acho que tem a obrigação de ser uma referência, sem qualquer pedância, sem qualquer arrogância, tem que ser uma referência para ajudar a mudar a cultura do país, certo? E fazer coisas que fazem sentido, que são essenciais, que são adequadas, que são fit, que são lean, que são menos para resultar em mais. E eu acho que é isso que todo mundo está buscando. E as universidades têm um papel-chave nesse processo. Então, eu espero que vocês, professores, nos ajudem cada vez mais e nós estamos à disposição. Parabéns pelo trabalho de vocês. Até logo. Muito obrigado, professor Fiades, por essas grandes reflexões, sábias palavras. E concluindo essa mesa, professora Ana, eu acho que a gente deveria ter chamado ela de Já Somos Frugais e Não Sabíamos, porque tanto de coisa que a gente viu aqui, né? Então, o Paulo trouxe ali a questão da inovação dentro das micro e pequenas empresas, das organizações, como é importante prestar atenção nisso. Hoje o professor Jaidip lá comentou, né, sobre como foi essa construção dentro da Universidade de Cambridge, para que não houvesse apenas a parte da inovação, mas a parte da gestão também, porque algumas vezes o empreendedor ele não sabe o que fazer com aquilo, né? Ok, e agora o que eu faço, né? Então, o Sebrae, grande parceiro, a Iria, meu Deus, a quantidade de exemplos práticos que a gente tem na nossa proximidade, aqui no nosso estado, a gente não sabe, e que já acontece. A professora Ana estava ali, meu Deus, mas temos que estudar isso, né, professora Ana? Temos que pesquisar sobre a professora Ana Elise também. Bom, e o professor Fiades deu uma aula mostrando que não precisamos ser tão vira-latas, né, professor? Acho que a gente aqui é um cachorro de raça, fazemos com o que temos e conseguimos construir muito e com tão pouco e com tantos recursos limitados que muito abundantes, mas que são limitados pela falta de não tecnologia, mas falta de engajamento, falta de conhecimento ou de processamento de conhecimento, né? Então, acho que foi uma mesa muito bacana e somos frugais, essa é a conclusão que eu estou tirando aqui, tá, professora Ana? Bom, a gente vai abrir agora para umas discussões. Eu queria convidar os nossos digníssimos para que ocupem aqui um espaço. Podem sentar, eu vou levando o microfone. Acho que tem mais um, professora. Tem mais um microfone? Ou não? Vê se tu consegue ali. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Temos lá atrás, vamos lá. Boa tarde. Parabéns aí pelas contribuições, né? Muito bom fazer essas provocações, fazer a gente sair do lugar um pouquinho. Bem, a minha questão eu vou colocar para os três. Nós temos hoje uma situação que vai um pouco na contramão, né, desse modelo de inovação que é vendido, né? Muitas vezes tecnológico, disruptivo, jovem. É muito colocado dessa forma, por mais que a gente tenha visto hoje, né, super exemplos de que não é muito dessa forma, mas é assim que ele é posto na maioria das vezes. E a gente tem um país, né, que está envelhecendo, uma sociedade que está envelhecendo,
Até 2030, teremos mais idosos do que crianças e jovens até 14 anos. Né? Segundo a OMS, até 2030, também o Brasil vai ser o 5º país com a maior população idosa do mundo. E isso nos traz uma reflexão de como está sendo tratado, né, essa questão da pessoa idosa no empreendedorismo, no mercado de trabalho, nas empresas, né, como que vai ser esse nosso futuro próximo, né, com esse processo de envelhecimento que a gente está vivendo. E, então, eu queria ouvir um pouco a opinião de vocês com relação a isso. Se existem, né, no caso o Sebrae, que investiga, pesquisa bastante, né, se tem alguma coisa envolvida com respeito a isso, mas também dos outros dois, que eu acho que tem muito a contribuir. Então, esse recorte aí, né, dessa inovação na questão etária e de gênero também, se pudesse contribuir nesse sentido. Claro. Tudo bem? Qual é o seu nome? Desculpa. Andréia. Andréia, prazer, Andréia. Bom, Sebrae, né? O que a gente verifica lá, né, Andréia, assim, nas conversas, né, principalmente quando a gente está falando aí de plano anual do Sebrae, né, nessas grandes discussões que tem para a gente poder definir projetos e estratégias. A gente sabe que hoje a economia prateada é uma das economias portadoras de futuro, né? Então, isso está lá no nosso norte, a questão toda é a gente conseguir construir projetos que conversem com as necessidades da sociedade hoje, né? Então, poxa, é um problema a questão da alocação do desemprego numa faixa etária 50 a mais? Então, como a gente estimula ou estimula ou trabalha para estimular o empreendedorismo nessa faixa etária, sabe? Então, essa discussão já existe e já tem estados com projetos bem avançados, assim. A gente ainda não tem nenhum projeto, assim, nenhuma iniciativa estruturada em relação a isso. A gente apoia determinados eventos, constrói com o Senac, né, que trabalha mais fortemente com o Senac, com o próprio Senai, mais fortemente essa questão de alocação de mão de obra, de qualificação, né, de mão de obra, algumas iniciativas, assim. Então, a gente tem esse olhar, né, para construir, talvez aí dentro do ecossistema, talvez até pensando no ecossistema da saúde aí, né, de instituições, empreendimentos que trabalham o apoio à saúde, essa rede estendida, vamos colocar assim, de academias, de clínicas de saúde integrada, etc., né, algo que possa favorecer o atendimento de uma demanda e também a potencialização de uma mão de obra que vai estar disponível aí. E numa outra via, eu vejo que a gente tem um desafio, o Sebrae tem um desafio que é empreender não por necessidade, mas por oportunidade, né? E hoje o povo brasileiro, as pesquisas ali, a gente empreende 75% quando a gente abre um negócio é porque eu sei fazer alguma coisa e agora eu quero dar o meu pulo na vida, né? Sem olhar o mercado, sem fazer uma pesquisa mais estruturada sobre as necessidades do mercado ou uma necessidade futura que o mercado ainda não descobriu. Isso não está, assim, de forma no nosso radar, não está no nosso DNA isso, fazer essa pesquisa, fazer essa descoberta. Então, a gente também tem olhado para ter no nosso hall de soluções iniciativas que contemplem uma investigação um pouco maior, sabe, sobre oportunidades que a gente tem no mercado e como as pessoas podem empreender mediante essas oportunidades e as tendências que a gente tem aí por vir. Mais ou menos nessa linha, tá? Na Epagre, a gente tem algumas políticas que a gente foi obrigada a implementar. Por quê? Há mais ou menos 20 anos atrás, não era o êxodo rural, era o êxodo dos jovens das propriedades rurais. E isso estava impactando muito a produtividade e também até a saúde mental de quem permanecia, que eram os pais, eram os avós. Porque tinha aquela questão, antigamente, as famílias eram grandes, tinham muitos filhos, e conseguiam fazer aquela estrutura de manutenção de produção daquela propriedade. Depois, com poucos filhos, e esses filhos tendo sempre o interesse de, depois de estudar, de ir para fora, e de não retornar, começou a impactar muito. Então, nos anos 80, 90, o impacto disso foi muito grande. E a Epagre teve que fazer a política de juntar essas questões e dizer, não, esses jovens, claro, eles têm que sair para estudar, mas é importante que aquilo que eles estudem, eles consigam aplicar na propriedade deles, de alguma forma. Então, isso, sim, foi bastante implementado. A parte
da política de assistência social dentro da EPAGRE, então começou a ser estruturada, porque os índices também de depressão das pessoas que permaneciam estavam ficando muito grande. Então, tinha uma propriedade que estava, então, subutilizada, a família longe, todo vamos dizer, uma estrutura desfavorável para a produtividade daquela região. Então, muitas regiões no estado, em determinado momento ali, começaram a ficar muito prejudicadas, porque o êxito dos jovens foi muito grande. Aí a gente começou, aos poucos, conseguir mudar essa questão. Por quê? Então, foi estruturado as escolas agrícolas para que eles conseguissem estudar, ficassem de segunda a sexta na escola, mas sempre retornassem final de semana. Antigamente, os internatos ficava direto, só ia para as férias, para casa. E agora não, há muitos anos já, né? Então, eles ficavam de segunda a sexta, mas eles tinham a obrigação de voltar para a sua propriedade e aplicar aquilo que eles tinham aprendido na escola, né? Na escola agrícola, no 2º grau. E também foi feita uma política de permanência das mulheres. É uma política chamada Florescer, que é separada, é Florescer, e é uma política especial para as mulheres. Por quê? Antes, eu acho que eu comentei rapidamente, as mulheres antigamente não eram protagonistas dentro das propriedades rurais. Então, elas eram aquelas que trabalhavam em casa e o homem, sim, ia fazer a lida, né, que eles falam. Só que a gente percebeu que, às vezes, acontecia de o marido eventualmente vir a falecer, alguma coisa assim, e a propriedade minguava. Então, tinha que estruturar essas mulheres. Começou assim, com aquela mulher que não tinha mais por onde, tinha que se estruturar e seguir para ter renda. Então, foi feito muitas políticas dentro da EPAGRE para estruturar essas mulheres, para dar essa autonomia, para entender que elas eram capazes, a primeira coisa, porque tinha muitas que não tinham a noção de quanto conseguiriam fazer. Então, com muita ajuda, muita estrutura, e hoje essa política ela vem seguindo até hoje. Né? Essas mulheres elas são atendidas nos centros de treinamento da EPAGRE, assim como os jovens rurais. Então, tem políticas específicas só para esses nichos. Né? Então, uma coisa complementa a outra. Bom, primeiro, tem uma galera lá do fundo que o professor lá está com camisa azul. Como é que chama? Manuel? Manuel, quando o Paulo falou aqui economia prateada, você até ficou estufado, assim, né? Eu vi que você falou, você comentou, pô, eu fiquei feliz agora, que eu faço parte da economia prateada também, entendeu? Então, esse eu não conhecia esse termo aí, esse é show. Então, olha só, eu queria começar pelo gancho aqui que ele colocou, que eu acabei não enfatizando tanto quando eu falei da oportunidade da questão agrícola. Né? Veja só, nós estamos num momento também, não vamos ficar julgando se está bom, está ruim e tal, mas estamos num momento onde chegou o trifásico na propriedade rural. Vai ter um grande problema de asfalto para a propriedade rural e um grande problema para o financiamento da propriedade rural. E chega a internet na zona rural. Cara, nós estamos com uma possibilidade, e o estado é pequeno, nós não estamos falando assim de você andar 50 quilômetros para chegar no sítio. Né? Nós estamos na condição de revolucionar esse sistema agrícola de Santa Catarina. E aí a relação com os mais idosos vai ser vital. Né? Eu não tenho a menor dúvida. Né? Eu acho que também, independente de linha ideológica ou política e tal, eu não tenho dúvida que se nós quisermos, Santa Catarina pode ser um exemplo em todos os sentidos, porque nós temos interagido muito com o pessoal que investe na área agrícola, todo mundo fala da absoluta riqueza, apesar de nós não sermos um estado plano, né, tipicamente apropriado para a atividade agrícola, mas isso é uma graça, porque nós somos para atividade agrícola industrial, só que nós não fabricamos embutidos de excelente qualidade, como fazem na Espanha, na Itália, na França. Podíamos, poderemos, faremos, tá? Exato, pata negra, né? Queijos de excelente. Por que só tem um grã-mestre? Nós podíamos ter muito mais em direção geográfica. Há quanto tempo o Sebrae tinha já aquele Casa Catarina, alguma coisa assim, que
produtos artesanais, etc., o Arte Catarina, uma coisa dessa. Então, assim, eu acho que tem um potencial enorme e a gente tem tudo para aproveitar isso aí. Mas depende de uma decisão e de estratégia, né? Eu acredito muito, assim, minha dissertação, minha tese, eu sempre estudei coisas simples também, curva de ciclo de vida, né, não escapa. Vale para tecnologia, para regimes de poder, aumenta ou diminui, mas sempre tem a curva. Isso é uma tendência da natureza. Você se esforça um monte para criar uma universidade, aí você chega num ponto, chega no topo. Aí fica mais fácil a partir daquele momento. Em algum momento você vai ter que começar de novo. Tá? Para mim, eu tenho dividido esses momentos em 5 momentos. Tá? O primeiro é o de você entender e consensar o que você quer fazer com as lideranças, com as entidades, com os atores críticos daquele sistema. Se é uma universidade, se é a tua família, se é, enfim, a empresa. Você tem que entender e consensar para onde vamos. E o fim já tem que estar determinado, claro, nós vamos chegar naquele fim. Não tem conversa. O segundo momento é que você entendeu, consensou, agora você tem que acreditar. Tem que acreditar que vai fazer acontecer. E não é simples a gente acreditar. Por exemplo, eu acredito que Santa Catarina, daqui a 10 anos, vai ter próximo de 15 milhões de habitantes, nós vamos ter um PIB per capita na ordem de países como Coreia. O nosso litoral, se Deus quiser, não vai virar uma zona, porque só o que está antropizado no litoral, antropizado, não estou falando de derrubar uma mata nativa, dá para colocar 5 milhões de habitantes só no litoral. A zona que tem terra mais barata, com maior quantidade de desemprego e com menor incidência de eventos catastróficos é o entorno da BR-116, que é a zona mais pobre do estado. Então tem um potencial enorme para trabalhar ali. E o Oeste é uma maravilha de empreendedorismo, tem espaço para crescer um monte. Então, eu acredito que Santa Catarina tem condição de ser PIB per capita alto, produtividade alta e tal, e para isso todo mundo vai ter que trabalhar. Vai ter oportunidade para todo mundo que quiser. Né? Mas, de novo, no processo de mudança tem a questão de consensar, entender e consensar, acreditar para fazer, e aí o topo do negócio aqui é declarar. Nós não declaramos, porque a declaração, a manifestação, exige coragem. E muitas vezes não é confortável a gente dizer que nós vamos fazer da Unisul uma universidade diferente, nós vamos ser referência em inovação frugal, nós vamos fazer o Carneiro ocupar o mundo todo aí, né? Nós vamos fazer isso, vamos fazer empresas pequenas se tornarem grandes. E as que continuarem pequenas fazendo bem o seu papel. A gente tem que declarar, a gente não declara. Tá? De novo, não sou partido nenhum, mas assim, e não sou também crente. Devia ser muito mais fiel, né? Porque eu sou católico, mas no início lá do Evangelho de João, e não sou bolsonarista também, tá? Diz assim, no início era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra é o que distingue o ser humano dos outros animais. A gente precisa declarar as coisas, a gente não declara. A gente tem vergonha de dizer assim, o Sebrae de Santa Catarina vai ser o melhor do Brasil. Ou já é o melhor do Brasil e tem que ser melhor ainda. Tem que gerar as melhores empresas. E se os indicadores que as empresas tiverem aqui não forem bons, nós estamos bravos. E aí paga idem. Então tem que declarar. Depois de declarar, gente, é morro abaixo. É projetar, planejar, executar e realizar. É morro abaixo. A hora que a gente chega na declaração, isso vale para processo de mudança, vale para conquista. Eu fiquei 5 anos cevando para chegar na minha mulher, porque eu fazia engenharia mecânica com ela. Na formatura eu me declarei. E mudou tudo. Entendeu? Porque daí, 2 anos depois, eu estava casado. Então, assim, tem que declarar, só que para declarar tem que ter coragem. E para ter coragem tem que ter convicção na visão. Desculpe, me prolonguei. Pessoal, infelizmente a gente vai ter que encerrar, mas quem tiver perguntas aí para os nossos convidados, eles vão estar circulando aí, pode conversar com eles, fazer um network. Vai ter um coffee break agora, às 6h30, então fiquem todos à vontade, vamos lá interagir, né, Manuel?
conversar, trocar ideias e novos conceitos de inovação. E é isso, professora. Mais algum recado? Não? Voltamos às 7, né? Voltamos às 7, por favor. E a professora Annelise vai fazer a entrega dos certificados. Sacola daqui. Valeu, pessoal. Muito obrigada aos nossos expositores, em especial ao nosso professor Dr. João Marcelo, que mediou essa nossa mesa redonda. Às 19 horas nós retornamos para cá, para a nossa última mesa redonda da noite.